Estamos acostumados a ver as pessoas perguntarem ao Mestre. Mas no Evangelho de hoje temos uma inversão. É Jesus que faz a pergunta. E pergunta de modo direto. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta pela opinião dos que não estão no grupo, no círculo mais próximo. A primeira pergunta é sobre a opinião externa, para as pessoas que não pertencem ao grupo. A segunda pergunta é ainda mais direta, mais objetiva, e é dirigida para o grupo dos discípulos, a opinião interna. E vós, quem dizeis que eu sou? Ouçamos o Evangelho do dia. Antes peço para você se inscrever em nosso canal no YouTube, canal Padre Gilson Maia. É importante para nós a sua inscrição. Nos ajuda muito. E agora, com a Bíblia nas mãos, vamos ler atentamente o Evangelho do dia. Acompanhe o vídeo até o final, pois não basta ouvir, é preciso aprofundar a palavra, interiorizar, rezar, trazer para a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Marcos escreveu o Evangelho para responder uma pergunta: quem é Jesus? Parece uma coisa simples, mas a variedade das respostas mostram as dificuldades dos discípulos de compreenderem a identidade e a missão de Jesus e, consequentemente, a missão deles também. Depois de várias respostas e todas apontando para os personagens do passado, Pedro, o líder dos 12, respondeu corretamente: tu és o Messias. Mas atenção, realmente Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Mas não é o Messias que pretende ser o novo rei de Israel, o novo monarca do povo. Por isso Jesus diz a Pedro e a todos os discípulos: o Filho do Homem sofrerá muito, será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, será morto e ressuscitará depois de 3 dias. Jesus chama os discípulos a uma nova compreensão do Messias, não de um líder político poderoso, mas um Messias servidor. A palavra Messias era muito politizada, ligada ao rei, ao ungido. Os judeus até costumavam dizer Rei Messias. Jesus não se interessa por isso.
Mas os discípulos, sim, eles imaginavam Jesus como um rei Messias que logo começaria uma campanha para tomar o poder e governar Israel. Então Jesus corrigirá e convida eles a mudarem a concepção, a mudar o conceito de Messias. Jesus não nega ser o Messias, mas sua ideia de Messias é radicalmente contrária àquela que os judeus e os discípulos traziam na cabeça. Aí Pedro chamou Jesus à parte, evitando expor o mestre, e tenta corrigir Jesus. Ele não admite o Messias servo. Neste momento, parece que Pedro é o mestre que ensina ao discípulo Jesus. Para Pedro é um absurdo Jesus falar de cruz, de morte. Ele será o grande rei, ocupará, sentará no trono de Israel. E às vezes nós queremos corrigir Deus. Eu estou certo e Deus está errado. Foi bem isso que aconteceu com Pedro. Jesus falou firme com Pedro e chamou ele de Satanás, aquele que quer obstruir o caminho do Senhor. E Jesus disse a Pedro: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Pedro terá de rever o seu conceito de Messias, rever sua opção por Jesus. E nós também. Paz no coração. E antes da bênção, peço para você se inscrever em nosso canal no YouTube. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.